Eu vou falar um pouquinho sobre Big O, tá? Sobre o que que seria o Big O no dia a dia, tá? Vou contar um pouquinho da história do Big O, bem rapidinho. E o que seria no dia a dia para uma pessoa desenvolvedora, para quem trabalha com tecnologia, para quem olha código e para quem precisa entender qual os processos estão ocorrendo dentro do código e por que, de repente, aquele teu código, aquele teu script está tão demorado, tá? Vamos lá. Qual que é a origem do Big O, tá? A notação Big O tem suas raízes na matemática, tá? E na realidade, o que que acontece? Muitas pessoas acham que a programação é uma coisa nova, mas ela é muito antiga, tá? Cheira na naftalina. Na verdade, tudo no desenvolvimento de software, até a inteligência artificial, ela é algo muito antigo, tá? Sempre tudo é muito antigo. Então, a gente pode olhar aqui que a notação vem do alemão Ordnung, que significa ordem, tá? Ou classificação. Foi introduzida pelo Paul Bachmann, não é do Bachmann Turner Overdrive, tá? Eu não tinha achado a coisa, mas é esse Paul Bachmann que está aqui, tá? Mais tarde foi popularizada pelo matemático, então vocês podem ver que vem tudo da matemática, tá? Isso é muito importante entender, que vem tudo da matemática, a questão do Big O. Mas vocês não precisam se assustar com relação a isso, tá? Eu acho que muitas pessoas, elas procuram não entrar na tecnologia por questões, é matemática, é isso, aquilo, etc. Gente, conheço poucas pessoas na TI que utilizam muito a máquina matemática. Nós fazemos com o computador, calcule pra gente, sabe? O que a gente tem que entender é lógica, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Tá tudo certinho, tá tudo certinho. Eu tava olhando Então teu tá. slide ali. Tá. Aí vem a origem do Big O para a computação. A adaptação para a ciência da computação, nos anos 70, tá? Vê que é bem antigo isso aí. Muita gente aqui, não, nem eu estava viva nessa época, né? Aí o Donald Knuth formalizou a implementação Big O para análise de algoritmos no livro The Art of Computer Programming. Você vê que é realmente muito antigo, tá? É muito antigo essa questão do Big O. Ele utilizou para medir o crescimento do tempo de execução e do uso de memória de algoritmos conforme o tamanho da entrada que aumenta, tá? Isso era realmente muito mais importante naquela época porque tinha pouca memória e pouca capacidade de processamento, tá? Então, entender que o teu software, o teu aplicativo, o código que tu está escrevendo, ele vai, de alguma forma ou outra, usar muitos recursos, era extremamente importante naquela época. Hoje, por exemplo, se tu fizer um código assim, um assado, muitas vezes não vai ter grande impacto. Mas é importante que tu queira ter um código performático. Eu acredito que todo mundo que trabalha com desenvolvimento de software gostaria de ter um código bem performático, tá? Eu lembro que teve uma empresa bem multinacional que eu trabalhei com o Valdemar e o William, que tinha um pessoal que falava assim, não se preocupa com performance e escala, se tu não tem problema de performance e escala. Tinha um time lá que falava isso, eu não sei se no time do Valdemar falavam isso. Eu no time do William falavam isso, sabe? Mas eu participei de um time que eles falavam isso, tá? Aí tudo bem, vamos lá. O que que é e por que que é importante? Como eu já falei, permite comparar algoritmos sem precisar rodá-los, tá? Então, tu não precisa rodar nem criar testes, tu olha para o algoritmo e "Ih, isso aqui não tá legal, tá cheirando ruim esse algoritmo aqui, tá? Tu olhou ali, não tá bom, é melhor eu pegar e reescrever esse código aqui, porque esse aqui vai dar ruim lá no final. Porque eu sei que vai entrar muito dado aqui, isso aqui vai travar a máquina, tá? Vai travar meu algoritmo e não vai rodar, simplesmente não vai rodar. Ajuda a prever desempenho em grandes escalas, como eu acabei de exemplificar. É essencial para escrever código eficiente e escalável. A notação Big O evoluiu de uma ferramenta matemática para um dos conceitos mais importantes na análise de algoritmos. Daí, resumindo, em termos simples, a notação Big O diz o quanto de execução ou requisito. Deixa eu tirar um pouquinho essa coisinha aqui do. Tá atrapalhando a minha visualização. Eu tô olhando para cima, tá? Porque eu não tô conseguindo enxergar aqui. Como é que eu faço para pegar um negocinho do, do. Eu não consigo enxergar. Mas vocês devem estar vendo. Eu consigo ler aqui. É, aqui tá O tudo certo. requisito.
o requisito de espaço de algoritmo aumenta conforme o tamanho da entrada aumenta, entendeu? Muita coisa sobre relacionado a arrays, etc. Por exemplo, um algoritmo de complexidade ODN, que já vai olhar sobre isso, é um algoritmo cujo tempo de execução é proporcional ao tamanho da entrada. Isso significa que se o tamanho da entrada dobrar, o tamanho de execução do algoritmo também dobrará. Por exemplo, assim, ó, tu tem um array com dois valores, vai ter um tempo proporcional a esses dois valores. Tu botar 1 milhão, com certeza vai demorar muito mais do que dois, tá? Então, vamos lá. Alguns exemplos. Você já deve ter visto esse chart em algum lugar por aí na internet, tá? E aqui tem alguns exemplos da notação Big O. Existem outros, tá? Esses são os que mais são utilizados e que são mais vistos, né? Como o Valdemar falou, em... Como é que é o nome? Em entrevistas, etc. Aí, constante, logaritmo, linear, quase linear, quadrático, exponencial e fatorial. O que que é importante no teu dia a dia, como pessoa desenvolvedora de software? O que que é interessante tu focar? Claro que é bom saber cada um deles, tá? Entender cada um deles. Existem algoritmos aí que eu nem sei como é que se implementa, sendo bem sincera com vocês, tá? Mas eu sei o que que são, tá? É importante saber o que que são esses algoritmos mais complexos para entender que tu não vai usar no teu dia a dia. Eles vão estar prontos para serem usados, mas tu não vai implementar eles. Isso é importante vocês entenderem, mas saber que eles existem e que vocês têm que saber onde vão implementar eles quando eles forem usados, tá? O que faz diferença no dia a dia? Constante, o linear e o quadrático, tá? Esses são os principais algoritmos que vocês vão olhar no dia a dia de vocês quando vocês estiverem, por exemplo, assim, fazendo code review, escrevendo o código de vocês, analisando performance do código de vocês, etc. Tá? A gente pode ver aqui os outros, tá? Os outros, como eu falei, vocês vão simplesmente usar os outros. O logarítmico, daí tem o array.indexOf, lastIndexOf, find, contains, has e o get. Esses aí são são algoritmos bem performáticos. Tá? Quase linear, tem quick sort, heap sort, radix sort, bucket sort, e vários outros sorts da vida lá. Eu não sei se vocês já criaram na mão um algoritmo desses aí. Eu acho que vocês mais usaram algoritmos prontos desse aí do que criaram na mão, tá? Exponencial, Towers, Queens, Sudoku. Vocês já criaram esses algoritmos? Se alguém já criou um algoritmo assim, levanta a mão aí e fala como é que foi a experiência. Fatorial. Aí vocês podem ver aqui no lado, no chart de complexidade, que o fatorial está lá no último, o que mais vai impactar no código de vocês. É o que vai travar. É o de fato que vai travar, tá? Então, combinations, n-queens, n-hooks, fatorial, tá? Então, são questões assim matemáticas muito complexas, que provavelmente eu nunca me deparei com esse tipo de algoritmo. São coisas bem específicas, tá? De programações, e aplicações bem específicas que no nosso dia a dia, que normalmente a gente faz um CRUD, a gente vai fazer um front-end e um back-end para um CRUD, provavelmente a gente não vai lidar. Importante saber que existe, saber ter conhecimento que ele existe e que, dependendo da implementação, existe o risco de teu software travar, tá? Isso é importante, ter esse conhecimento. Agora, temos, como eu falei, o constante, o mais simples de ser identificado. Ele vai na função, ele pega dois valores e retorna, por exemplo, esses dois valores, faz um cálculo qualquer desses dois valores e retorna. É um exemplo de algoritmo de complexidade O de um, é o max. Tá, tu fala max, qual que é o max desses caras aí? Retorna. Ele não faz nada, ele não tem nada acontecendo demais dentro daquele teu código. Seria muito bom se todos os códigos fossem assim, tá? Mas isso é praticamente impossível. É praticamente impossível tu ter um código tão simplesmente constante, tá? Porque daí que tipo de software tu vai ter para desenvolver quando ele é simplesmente constante, tá?
Aí nós temos o linear, tá? O linear é um array, por exemplo, um for each, um for, qualquer tipo de execução em loop. Ele é linear, tá? Ele é O de n, porque ele pega o n é a quantidade de elementos que ele vai receber dentro dele e vai fazer a iteração desses elementos. Aí ele vai iterar e vai demorar pela quantidade de itens que ele vai ter que processar. Então ele é O de n. Até aí, gente, tudo bem. Não tem problema nenhum. Constante, tá? Linear. Eu tenho certeza que no dia a dia de vocês, vocês veem muito disso, tá? Deve ter muito disso no dia a dia de vocês. Com relação a constante e linear. Você deve fazer lá um cálculo, faz uma função, soma isso, multiplica isso, faz isso, concatena isso, etc. Isso, blá blá blá, isso, e pega esses caras aqui e faz um for para achar alguma coisa ali. Colocou dentro do for para achar alguma coisa, tudo bem. A gente vai ver depois algumas coisas com relação a achar alguma coisa dentro do for que podem ser problemáticas. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada no teu dia a dia com relação à performance. Porque a gente pega o quadrático. O quadrático é o quê? Tu faz um for dentro de um for. Aí que a coisa começa a pegar, tá? Aí que a coisa começa a ficar um pouco mais chatinha e aí que a coisa começa a pegar na questão de performance, tá? A outra coisa que eu esqueci de falar, eu não vou me aprofundar muito com relação à notação. Eu poderia dizer que, por exemplo, assim, quando é um for dentro do for, é O de n, O de n vezes O de n que dá O ao quadrado. Se fosse um for, esse é for aninhado, se fosse um for fora de um for, seria O de n esse esse algoritmo aí, entendeu? Isso a gente pode conversar mais tarde, se vocês quiserem conversar comigo sobre isso, fica mais fácil. Por exemplo, se eu tirar aquele for de dentro e colocar abaixo, se eu pegar o que a saída daquele primeiro do for de i e eu colocar abaixo, fora desse for e depois processar o for de j, esse algoritmo vira O de n, ele vira constante. Constante? Isso. Constante, né? Linear, desculpa, linear, tá? Daí ele vira O de n. E o teu algoritmo, ele sempre vai ser o mais custoso. A complexidade de tempo do teu algoritmo sempre vai ser o mais custoso, tá? Aí vamos lá. O que que a gente pode fazer com esse tipo de informação? Outra coisa que eu peço desculpa para vocês, eu tô indo rápido porque a gente tem pouco tempo, é uma informação bem densa em alguns momentos, tá? E eu não estou podendo explicar tudo sobre questões de Big O, mas é só para dar uma pincelada rápida para vocês poderem analisar o código e olha, isso aqui tem problema, pode ser melhorado, tá? Ah, vamos imaginar que você tem uma função que processa um array. Tá, você analisa a função e só tem um for dentro dela. Tu olha ali, gente, só tem um for. Processa array. Passa um array de numbers, tá? E tem um for ali dentro. Legal. Daí você pensa, obviamente é O de n. Não é O de n? Vocês não tem só um for ali? Se alguém você pode dizer assim, ó, só tem um for. O de n. Valdemar, eu tô te olhando, só tem um for, não tem? Só tem um fora. É O de n, não é? Eu não vou falar, não vou falar. Tu tá enganando a gente nesse aí. Tá aprovado. Tem. Tá. Aí tu vai olhar assim, não, peraí, vamos analisar melhor esse código. E daí o Valdemar é uma pessoa muito inteligente, tá? Eu vejo os vídeos dele no YouTube, às vezes ele coloca no LinkedIn lá, o pessoal fica tudo curtindo. Às vezes alguém dá um coraçãozinho pro Valdemar, tá? Aí o Valdemar vai olhar, mas o que que tem dentro desse nested operation? Tá? Tem outra função ali dentro, vamos olhar melhor essa função. Putz, tem um outro for lá dentro. Aí tem outro for, e agora, Valdemar? Como é que fica essa Eu função? sabia que tava me passando a perna ali, ó. Poxa, desculpa. Aí ela virou quadrática.
que vira o mesmo caso de simplesmente um for dentro do for. Na verdade, eu nem precisaria criar uma função, porque eu só precisaria colocar um for de j, como tem na outra lá. Mas eu quis porque fica muito mais fácil testar, não fica, Valdemar? Se eu separar, fica bem mais fácil o teste. Beleza. Aí, então você descobre que, na realidade, o que você achava que era linear é quadrático. Não está aprovado. Tá? Tudo aprovou o código. Tá. O que que acontece, gente? Deixa eu mostrar um código aqui para vocês. Deixa eu mostrar um códigozinho aqui para vocês. Vamos lá. Agora que a coisa pega mais ainda. Vocês estão vendo minha tela? Então, vendo, né? E agora que a coisa. Ah, Sim, tô sim, vendo o um bom código negócio. agora. Tá. Ahn, eu fiz aqui um Evelyn, exemplo tu pode aumentar um bem pouquinho a fonte só, por favor? claro. Ficou melhor? Ficou, obrigado. Olha só. Eu fiz um exemplozinho aqui bem bobo, tá? Que é ele pesquisando nomes dentro de last names dentro de names, tá? Daí, por exemplo, assim, tem o nome de Dom Pedro, que Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiana, Francisco Xavier, de Leopoldo, etc, 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 tá? O que que ele vai ter que fazer? Aqui tem, ó. Ele itera sobre cada sobrenome e filtra a rede de nomes para encontrar nomes que incluam o sobrenome e registra os nomes filtrados no console. Aí ele fala sobre a complexidade de tempo, etc, etc, etc. Qual que é a pegadinha aqui, tá? As pessoas se acostumaram a usar esses métodos de extensão aqui dos arrays, que é o filter e o includes. Você sabe o que que tem dentro do filters e do includes? Alguém tem alguma ideia? Com certeza tem um for, né? Mas com certeza implementado em C, né, Evelyn? Hã? Um for implementado em C, provavelmente. Não, na realidade é fácil, gente. Hoje em dia, até vou dar uma dica para vocês. Eu pedi para o chat GPT me mostra a implementação do método filter no TypeScript. Aí tem o for, o includes, tem outro for, tem outras coisinhas aqui, tá? E daí tu pega esse cara, é m vezes n vezes k. Aí tu esse cara não é nem quadrático, é cúbico até, acho que dá para dizer o nome desse cara aqui, sabe? Aí tu tem um for each, daí tem um filter, daí tem um includes. Vocês entendem a pegadinha disso tudo com relação, hoje em dia, o quanto ruim pode ficar teu código só porque a gente se acostumou a usar essas sugar syntax, assim, essas coisinhas bobinhas que a gente usa sem perceber, sabe? Sem pesquisar melhor o que, que realmente está dentro daquele código. Porque, na realidade, como eu mostrei lá no outro exemplo, aqui não tem aquele o nested operation, que tu pode chegar lá, olhar, ó, tem um for ali dentro. Esse cara, tu chega aqui, ó, o que, que é isso, gente? Sabe? Não sabe o que está aqui dentro, sabe? E hoje em dia, pelo menos com o chat GPT, com inteligência artificial, tu pode chegar até mesmo pedir aqui pro Copilot. Qual a função, qual a complexidade de tempo da função split, qual a complexidade de tempo da função includes. Ele vai te dizendo, ó, de n, ó, de n, da função. Desculpa, aqui eu não consigo, William, aumentar a fonte, tá? Ela fica só nesse estado aqui. Tu pode perguntar para qualquer, hoje em dia, para qualquer inteligência artificial, eu não sei, eu sei que a Robbie vai me xingar sobre essas questãozinhas, entendeu? Então, essa é uma das pegadinhas que a gente tem hoje com relação à performance do teu código e complexidade de tempo do teu código. O que que tu pode melhorar nesse código? Difícil, sabe? Tu pode simplesmente melhorar um pouquinho. Tu usa o map. Map é muito mais performático. Aí, por exemplo, aqui, tu usa o map e em vez de ter três
três for, tu vai ter que um dentro do outro, aqui é um quadrático, e depois tu coloca um fora. Aí, como eu falei, vai ter um quadrático, um fora, vai ser O vezes K mais M. Então, vira quadrático. Pelo menos tu tirou esse includes daqui, tá? Aí tu consegue melhorar um pouquinho o teu código, tá? Não quer dizer que tu vai deixar ele perfeito, mas alguma coisa tu pode fazer sem precisar ficar colocando filter, includes, usando map, usando etc. Às vezes, por questões de comodidade, tu vai usar, por questões de não entender que isso pode fazer com que o teu código fique muito pouco performático, tu vai usar, por questão de nunca tentar entender Big O, que na realidade tu não precisa entender todos os conceitos, todos os tipos de algoritmos de Big O, tu não precisa entender, tu só precisa entender na realidade o que vai impactar no teu dia a dia, tá? É basicamente isso que é o dia a dia de quem está usando Big O. São esses três princípios simples de Big O. O constante linear e quadrático, quadrático pode ir a horrores, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí eu tenho aqui mais, é um código aqui, deixa eu aumentar aqui, que é um exemplo de código quadrático. Aí tu olha aqui, esse código é gigantesco, tá? Mas, no final, ele é só quadrático, porque ele é sempre ele é o maior de todos eles, entendeu? Ele é onde pegou o Next Operation, Next Operation é quadrático, o resto não importa. Então, olha, mas tem ali um constante, tem outro linear, mas tem um quadrático lá no meio, então ele é quadrático, tá? O resto ele desconsidera. Ele vai desconsiderar. O que é importante é é o código mais custoso para tu definir quanto está, não posso dizer ruim, mas quanto está complexo o teu código que tu criou, tá? Bom, pessoas, novamente peço desculpa por não conseguir me estender muito mais com relação a esse assunto. Essa palestra foi de um artigo que eu havia escrito que o Valdemar havia gostado e pediu para eu falar sobre ele. Aí tá o link, etc., para o artigo. Tem até um QR Code, se vocês quiserem. Ah, eu não me apresentei no começo, meu nome é Evelyn Mendes, eu sou desenvolvedora de software já faz uns 23 anos, tá? Trabalho numa empresa de São Paulo, na Orbia, que é uma empresa para o agro. Também sou Google Developer Expert, também sou Women Tech Ambassador, e também sou mentora no Google for Startup Accelerator de Firebase e Google Cloud. E se vocês quiserem me achar nas redes sociais, não me acharão, porque eu não tenho, só irão me achar no LinkedIn. É isso aí, pessoas. Aí eu vou deixar aberto para questionamentos. Fechou, Evelyn. Muito obrigado, muito legal. Depois manda os links no chat ali depois da palestra para nós, por favor. Tá? Uhum. Enquanto, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Eu vou te perguntar uma coisa aqui, ver se tu acha que faz sentido. Eu acho que para entrevista, especificamente para entrevista de algoritmo, se tu souber a diferença de ON e ON ao quadrado e saber usar map, tu já tá bem para 90% das entrevistas, né? O que que tu Com acha? certeza. Com É. certeza. Com certeza. Onde é que vocês estão aqui? Que eu já me perdi aqui nesse Zoom. Ah, eu já não sei mais onde é que tá o Zoom Pode aqui. parar de compartilhar, acho que vai ficar melhor para ti. Tá, é verdade, tá compartilhando ainda. Aí sim, vai Agora ficar voltou, melhor. agora voltou. Isso. Não, então, na verdade é o que mais pega, é o que mais pega, porque os outros ali, como eu falei, tu vai usar do Uhum. que criar alguma coisa. Com certeza, por exemplo, assim, fazer busca binária é interessante, sabe? Entender que para uma busca binária teu array precisa estar ordenado, aí tu tem que usar um quick sort, sabe? Que também é binário. Entender? Saber como é que uma busca. Tu tem que saber, por exemplo, nesses que são logarítmicos, por que que eles são performáticos, entende?
Por exemplo, busca Uhum. binária divide e pergunta, tá mais para lá ou tá mais para cá? Tá mais para cá, então divide de novo. Tá mais para lá, tá mais para cá, tá mais para cá, divide de novo. Mesma coisa que o Quicksort, entendeu? Ele fica sempre dividido, por isso que é binário, vai dividindo cada uma disso aí. Mas, como eu falei, isso são algoritmos prontos, a não ser que tu seja, eu, eu vou melhorar a busca binária, tá? Vou melhorar o Quicksort, vou melhorar o algoritmo, beleza, vai lá. Acho muito legal tu se preocupar em fazer isso e mostrar um novo. Dividir para conquistar, mostrar um novo algoritmo mais performático ainda. Mas você tem uma aspiração. Bubble Sort, por exemplo, o cara que inventou o Bubble Sort, ele estava numa banheira e viu umas bolhas subindo e deu o nome de Bubble Sort. Não tem nada a ver com Bubble, tá? Eu não sabia que era essa história, mas faz sentido. Isso Entendeu? explica muita coisa. Isso É, explica muita coisa. é isso. É basicamente isso. Bom. Mas, Legal, pessoas, Evelyn. Muito obrigado. imagina. Depois manda os links para nós ali. Legal demais. Então, tu Uhum. também tá na comunidade e no Também LinkedIn, estou na né? comunidade, Isso, no LinkedIn, exatamente. isso. Valeu, então.